Olá meninas, tudo bem? Como passaram a semana? Dando continuidade ao nosso trabalho de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, gostaria de apresentar o documento que norteia e orienta o nosso trabalho. Segundo a resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, número 109, de 2009, essa resolução aprova a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais por níveis de complexidade, proteção social básica e proteção social especial. Este documento apresenta e descreve os serviços que compõem o Sistema Único da Assistência Social. Considero oportuno apresentar por estar trabalhando com este grupo de cuidadores e ser uma das profissionais de referência da equipe técnica assistente social. Consta no documento que a descrição específica do serviço para adultos de 30 a 59 anos tem por foco o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, desenvolvendo ações complementares, assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e encontros intergeracionais, de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária. Contribuir para ampliação do universo informacional, artístico e cultural, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciar sua formação cidadã e detectar necessidades e motivações, habilidades e talentos, propiciando vivências para o alcance da autonomia e protagonismo social, estimulando a participação na vida pública, no território, além de desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. As atividades devem possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito de cidadania e desenvolver conhecimento sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas e contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos adultos no sistema educacional, no mundo do trabalho e no sistema de saúde básica e complementar, quando for o caso, além de propiciar vivências que valorizam as experiências. O trabalho com grupos. Olhar a família em sua totalidade é o primeiro passo para desenvolver esta metodologia, ou seja, a família é inserida em um determinado tempo e espaço com suas crenças e valores. Sendo assim, trabalho em duas dimensões, a individual e grupal. Na dimensão individual, o foco é o processo de individuação, ou seja, o conhecimento de si mesmo. Como cada um tem buscado seu crescimento pessoal, qual é o espaço e tempo que tem para si mesmo em seu cotidiano? O objetivo é desenvolver a autopercepção em relação a si mesmo a partir do outro, é o autoconhecimento. Na dimensão grupal, o foco são as relações grupais, o fortalecimento dessas relações. Estamos inseridos neste grupo, correto? Para que isto aconteça, temos que trabalhar e desenvolver valores como empatia, ética e respeito. Hoje vou falar sobre a empatia. Você sabe o que é a empatia? É se colocar no lugar de outra pessoa
para compreender suas atitudes e sentimentos. Para exercitar a empatia de uma maneira construtiva, você pode adotar algumas medidas simples que farão bem para você e para o outro. Primeiro, o que é verdade para você não é necessariamente para o outro. Afinal, o que é a verdade? Tudo é uma questão de olhar. Cada um vive a realidade que cria para si, de acordo com seus valores, suas crenças. 2. Tenha em mente a realidade e os valores da pessoa. Um erro comum ao tentar entender alguém é se deixar guiar pelos próprios costumes, em vez de se colocar no lugar da pessoa e olhar a situação pela ótica dela. Quanto mais você consegue se aproximar dos sentimentos de uma pessoa, no mundo dela, maiores são as chances de você ser empático com ela. 3. Cuide de você antes de cuidar de alguém. Há pessoas que se doam para o outro de uma forma tão intensa que acabam se esquecendo delas próprias. Se pensarmos apenas sobre a ótica dos outros, quando seríamos protagonistas da nossa vida? O ideal é ser sensível ao outro, mas não se deixar dominar pela emoção que ele está vivendo. O autoconhecimento é essencial para evitar essa situação, pois cria habilidades para distinguir o que é seu e o que é do outro. 4. Lembre-se que cada pessoa é única. Portanto, é bom exercer a empatia, pois cada pessoa tem um tipo de personalidade. Empatia é justamente essa capacidade de se flexibilizar perante o outro. 5. Pratique a escuta ativa. Quando você ouve atentamente, as palavras certas surgem. Saber ouvir é uma habilidade que, bem desenvolvida, evita julgamentos precipitados e produz abertura para conhecer a realidade do outro e como ele se comunica. 6. Aceite que nem sempre terá o que falar. Por exemplo, diante de alguém que perdeu um ente querido, é bem provável que a pessoa não queira ouvir nada. Nesse momento, um abraço pode acolher mais que palavras. 7. Não julgue ninguém pelas ações. Suspender o julgamento é não deixar que seus valores internos impeçam as ações alheias. 8. Atenção à linguagem corporal. Quando estiver ouvindo, é bom descruzar braços e pernas. Transmitem a ideia da resistência e sim virar o corpo em direção à pessoa, mostrando abertura. Além disso, utilize expressões empáticas como entendo como você está se sentindo e imagino o que você passou. 9. Concorde com parte da afirmação da pessoa. Nem sempre é possível concordar com a opinião de alguém, ainda mais quando nossos valores e crenças entram em cena. Mas podemos encontrar algo com que concordemos e dessa forma estabelecer uma relação de confiança sem gerar atrito. 10. Pratique a empatia até com quem te irrita. Esse também é um caminho para a tolerância social. Esforce-se para enxergar todos como pessoas que precisam de amor, atenção e consideração. Espero ter contribuído com o grupo e finalizo com um vídeo síntese da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Até o próximo encontro e um grande abraço. Olá, você sabe o que é a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais?
A tipificação apresenta e descreve os serviços que compõem o Sistema Único de Assistência Social por meio de níveis de proteção e de complexidade. Desde 2009, os serviços estão classificados em 2 tipos: proteção social básica e proteção social especial. A proteção social básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Ela destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, da ausência de renda, do acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou da fragilização de vínculos afetivos. A proteção social básica atua por meio de diferentes unidades. Dentre elas, destacam-se os Centros de Referência de Assistência Social, também conhecidos como CRAS. Os principais serviços ofertados nos CRAS são o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio. Esses serviços visam garantir direitos sociais e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população em situação de fragilidade social através do fortalecimento dos laços familiares. A proteção social especial destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Para integrar as ações da proteção especial, é necessário que o cidadão esteja enfrentando situações de violação de direitos, por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual, abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar. Diferentemente da proteção social básica, que tem um caráter preventivo, a proteção social especial atua com natureza protetiva. São ações que requerem acompanhamento familiar individual e maior flexibilidade nas soluções. Por isso, comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção. O Centro de Referência Especializada da Assistência Social, o CREAS, é a unidade pública municipal responsável pela oferta de serviços da proteção especial. Ele tem o papel de executar, coordenar e fortalecer a articulação dos serviços da rede socioassistencial com as demais políticas públicas e com o sistema judiciário. A proteção social especial está dividida em 2 níveis de complexidade, média e alta. A proteção social especial, de média complexidade, oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade com direitos violados, geralmente ainda inseridos no núcleo familiar. Nesse caso, a convivência familiar está mantida, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até mesmo ameaçados. Esses serviços demandam maior especialização no acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Requerem ainda intensa articulação em rede para assegurar efetividade no atendimento às demandas da família e sua inserção em uma rede de proteção necessária para a potencialização das possibilidades de superação da situação vivida. Há 5 serviços de média complexidade, divididos por público. Um deles é direcionado a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e desenvolve atividades que possibilitam uma nova perspectiva de vida futura. Já no caso de indivíduos que enfrentam afastamento do convívio familiar devido à aplicação de alguma medida judicial, é oferecido o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF. Pessoas com deficiência, idosos e suas famílias também encontram acompanhamento específico. Nessa situação, os indivíduos são acompanhados para prevenir o preconceito e a exclusão. Para pessoas em situação de rua, as atividades desenvolvem as relações sociais para a construção de novos projetos de vida. São considerados serviços de proteção social especial de alta complexidade aqueles que oferecem atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de origem. Esses serviços visam garantir proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam um acolhimento em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. Os serviços também devem assegurar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e o desenvolvimento da autonomia dos usuários. A proteção social especial de alta complexidade é composta por 4 serviços. O Serviço de Acolhimento Institucional poderá ser desenvolvido nas modalidades de abrigo institucional, casa-lar, casa de passagem ou residência inclusiva, o Serviço de Acolhimento em República,
o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e o Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e de Emergência. Lembre-se que todos esses serviços podem ser acessados por todos, sempre que necessário. Saiba mais sobre eles visitando o CRAS ou CREAS mais próximos de sua casa.